Você é um doente mental. Se você ouvisse isso, como é que você reagiria? Você simplesmente acolheria ou reagiria? Ficaria furioso, furiosa? Esse tema, saúde mental, ele ainda é muito incomodante para muita gente. O tema de hoje que eu vou conversar aqui é sobre isso. Durante muito tempo mesmo, ir para um psicólogo, ir para um psicoterapeuta e também, até mais, ir para um psiquiatra, realmente era a confirmação, era a confirmação que essa pessoa seria doida, doente mental. E eu quero conversar um pouco sobre isso aqui com vocês, tá? Nesse espaço que a gente tem, que é a conversa de bom tom. Quero agradecer desde já o teu like, a tua inscrição no canal e a sua partilha do conteúdo que aqui vamos fazer, tá? É importante que você saiba que o meu objetivo não é esgotar o tema de jeito nenhum. São 10, 15 minutos que eu vou aqui falar, mas eu quero trazer algumas reflexões para uma melhor compreensão. O Cristo tem uma frase que ele diz assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando a gente acessa algumas informações, isso nos ajuda a sairmos das prisões que a gente se coloca. Em especial, as prisões mentais, que interferem no nosso modo de se comportar, nas reações, na própria saúde física. Então, o nosso objetivo aqui é trazer alguns olhares para que você possa, em ouvindo, se fizer sentido, você ressignificar determinados conceitos e preconceitos que você tinha antes de ouvir. Tá? É, colocar, né, digamos, esse tema em janeiro, porque realmente todos os órgãos de saúde, eles estão voltados à saúde dita mental. Mas quem me acompanha sabe que eu não gosto muito desse tempo, nem do gênero branco, nem dedicado à saúde mental, porque acaba sendo uma visão muitas vezes muito cartesiana, como se a gente pudesse isolar a mente, tá, do emocional, do espiritual, do físico, e isso não existe. Se nós estivermos doentes fisicamente, isso vai interferir no adoecimento mental, como também no emocional. Se a gente estiver adoecido emocionalmente, a gente vai adoecer fisicamente, espiritualmente, tá? Mentalmente. Não tem como. A gente separa por uma questão didática, mas é tudo junto e misturado, como a gente costuma dizer. Então, o primeiro preconceito que a gente tem que quebrar é esse, tá? Não existe tratamento para os adoecimentos mentais, psicoses, neuroses e as demais, os quadros psicopatológicos, sem essa juntão dos diversos olhares. Algumas pessoas podem não acolher ou não aceitar o lado espiritual. Ok, faça, use o que você sente que dá para usar, os pilares. Mas para aqueles que têm uma compreensão espiritual, tá, que é diferente de religiosidade, então isso é um bom, tenha certeza que esse conceito de estar tudo integrado é necessário. Tá? Tem pessoas que muitas vezes estão com depressão e querem, ficam nos templos religiosos achando que só indo lá vão ficar curados. Não vão. Tem pessoas que estão muitas vezes, por exemplo, com depressão ou um transtorno de ansiedade, por exemplo, e vão para a atividade física e dizer, ó, se você correr, você vai embora, manda isso, embora e resolve tudo. Não é verdade, tá? Então, é preciso ter muito cuidado, muita cautela para não se perder nessa visão generalizada. A Organização Mundial de Saúde, tá, diz que saúde mental é um estado, tá, de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, é capaz de usar essas habilidades e recuperar-se do estresse corriqueiro, rotineiro, aquela pessoa que sabe ter uma boa gestão de estresse, ser produtivo, tá? Aí abre-se mil perspectivas do que seria o produtivo, e contribuir com sua comunidade. Como é contribuir com a comunidade? Né? É participar de uma ação coletiva de limpeza, por exemplo, das praias, é fazer parte de um grupo de ajuda a moradores de rua, você tratar-se
porque você tratando-se, você não vai ser um elemento nocivo à sociedade? Então, são vários conceitos, né, que eu recomendo que você depois abra aí o nosso querido Google e veja, tá, o que é que está sendo falado lá, porque isso aqui não é o mais importante para nós. A saúde mental, eu vou tentar usar alguns conceitos, tá, para focar mais especificamente na saúde mental, depois eu volto para aquela concepção de um todo, tá? Lembrando que aqui o objetivo não é explorar, é muito pouco tempo, tá? Quem sabe eu não faço um curso amanhã, por sinal, deixa aí o comentário se você gostaria que eu fizesse um curso, uma mentoria sobre autocuidado, saúde mental, se você acha que é interessante. Muitas pessoas têm me questionado e confesso que quem acompanhou desde o meu primeiro vídeo sabe da minha dificuldade aqui no mundo digital. Mas eu estou pouco a pouco aprendendo e estou vendo que aqui é um canal onde eu posso contribuir para para a saúde da nossa coletividade oferecendo esses cursos. Então, né, deixa aí o teu comentário, eu te agradeço. Isso me ajuda sim. É uma forma de você me ajudar fazendo esses comentários. E se possível, diz quais são os temas que você gostaria que eu fizesse, tá? Então, dentro de uma compreensão de uma psicologia existencialista, vamos colocar assim, tá? E não se atenha a conceitos, tá, teóricos, não é isso que eu quero, tá? Ah, os nossos adoecimentos que afetam a nossa subjetividade, o nosso mental, o nosso psicológico, tá? A gente aprendeu, né, realmente lá com a psicanálise, né, que tem uma grande contribuição, embora não seja psicanalista, mas tem uma grande contribuição para o autoconhecimento e a saúde, tá? Diz que existem conteúdos que estão no nosso inconsciente que são conteúdos reprimidos, das vivências que nós tivemos na nossa infância e que ficaram arquivadas e que no inconsciente que não acessam a nossa consciência, a gente não lembra, mas interfere diretamente, tá, no nosso modo de ser, como a gente se construiu, como a gente se tornou sujeito, tá? Outro é o que a gente chama do adulto, significantes internalizados. Por exemplo, o pai, a mãe, uma babá, alguém que conviveu, em especial os pais, ou a ausência deles. Tá? Isso também gera um impacto na nossa autoconstrução, no modo como nós fomos nos construindo desde a infância e fomos, tá, mesmo sendo uma criança, não conseguindo ter uma compreensão do todo, nós fomos criando um modo de ser e que muitas vezes é distorcido, não é distorcido, tá? As memórias, tá? As memórias traumáticas, e aqui é importante que se diga que quando a gente fala de trauma, antigamente era mais a ideia de que um fato aconteceu que traumatizou, um fato grave, um fato bem agudo, né? E hoje a gente sabe que um contexto, mesmo que não seja algo agudo, mas que é crônico, por exemplo, um clima de hostilidade entre os pais, um clima de insegurança, tá, na família, a criança, ela, tá, aquilo foi anos, ela nunca foi espancada, ela nunca foi, nunca viu nenhum espancamento, ela nunca viu, digamos assim, nenhuma cena mais abusiva, de forma mais tóxica, mas ela viveu uma toxicidade subliminar e a criança absorve. E aquilo vai interferir na sua subjetividade. É importante que eu diga, gente, a neurociência hoje nos mostra, tá, através de muitos estudos, que a memória, ela não necessariamente ela é fiel ao fato que aconteceu. Às vezes, ela distorce, mas fica como verdade, porque é a partir da subjetividade da criança. E assim ela vai construir o modo como ela se vê, como ela vê pai, como ela vê mãe, e, consequentemente, o pai e o masculino, a mãe e o feminino. E essas interações podem, se não foram legais, interferir para o modo como ela se vê e vê o mundo de uma forma adoecida, gerando uma pressão enorme a nível mental, psicológico, tá? E nos comportamentos, no modo de reagir, nas reações emocionais, tá?
Então, é importante que se diga, né, como eu falei, as situações traumáticas, ela pode ser algo pontual, agudo, um fato realmente, por exemplo, a morte de um ente querido. Aquilo pode ser uma situação traumática, de luto, de perda, muito profunda, que vai afetar a subjetividade daquela criança, tá? Podemos aí estender da adolescente até do adulto, tá? Mas também situações que eu chamo de situações traumáticas crônicas. Se a primeira teve um fato agudo, tá, pontual, esse outro é um conjunto de fatos, de pequenos fatos. Por exemplo, você conviver num ambiente onde tem um adicto, que gera insegurança, que o tempo todo ela está em prontidão, né? A liberação de neurotransmissores, a liberação mais precisamente, né? Aí nesse caso, quando há muito estresse, de adrenalina, noradrenalina, cortisol, onde isso é inflamatório, vai ter aí aquilo que eu falei, uma coisa interferir no outro, vai interferir no físico, né? Essas questões de subjetividade, tá? Então a pessoa está ali tensa, cresce tensa, aquilo ali pode redundar numa constipação, numa prisão de ventre, pode redundar numa falta de ar, numa asma. Ai, são tantas as possibilidades. Tudo isso são adoecimentos mentais, que muitas vezes a gente reconhece na clínica, tá? Através do sintoma físico ou comportamental. É a maneira como eu vejo. Então, ah, há um chamado que eu quero convidar vocês. Eu tinha até deixado já no vídeo anterior, vocês fazerem uma avaliação. Como é que eu estou me cuidando fisicamente? O universo é movimento, né? Então, o movimento que eu faço no meu corpo, o meu cuidado de alimentação, de hidratação, o sono, tá? A atividade física, elas são adequadas e me deixam realmente bem, elas contribuem para deixar o meu corpo, né, como se diz, o templo do espírito, de uma forma saudável. Nós somos um sistema de energia. Então a gente tem que colocar energia no sistema para que, com mais energia, a gente dê melhores respostas. Se a gente tem pouca energia, nós vamos funcionar de um modo mais primitivo. Então não adianta só compreender. Eu sei por que então que eu tenho essas reações. Não, é importante separar isso. Então eu preciso fazer, porque tem coisas na vida que tem que fazer. A não ser que você diga, não, não quero fazer, e paga um preço, que é o seu adoecimento. Porque tudo na vida é assim, tudo tem um preço. E a consciência infantil, a criança interna, ela não faz conta. Ela quer simplesmente fazer o que é mais cômodo para ela. Isso acontece com muitas pessoas que usam muito a mente, por exemplo. Tá? Então, as pessoas que vivem nesse modo muito da mente, elas vão estar muito presas num redemoinho de pensamentos, né? Muitas vezes construindo uma síndrome de pensamento acelerado, muitas vezes ela é aquela pessoa que está prisioneira de celular, de telas, né? Que é algo de adoecimento crônico, que hoje temos inúmeras pessoas já adoecidas, adictas, através desse modo de funcionar, ativando um padrão ansiogênico altíssimo. No emocional, né, qual é o tempo que você dedica a um bom lazer, a estar com os amigos, a estar com familiares, a fazer coisas novas, a fazer uma tarefa nova, por exemplo, cozinhar, a fazer uma atividade, você pensa assim, uma viagem, você pode pensar, uma viagem bem para longe? Não, às vezes pode ser pertinho, mas apenas é diferente. Mas você vai ter que procurar. A nível mental, né? Você aprender uma língua, você procurar descansar, contemplar a natureza, observar, né? Desenvolver uma atividade como a fotografia, fotografar pássaros, fotografar flores, pessoas. Já pensou uma atividade dessa? Isso realmente te ajuda a aquietar a mente, a aliviar esse nível de inflamação. Então, saúde mental, veja que está tudo misturado. Cultivam espiritualidade, tá? Não precisa ser religiosidade. Você vai dizer assim, olha, nem acredito em Deus. Ok, mas respeite as leis que regem o universo. Seja uma pessoa comprometida com o bem, de não fazer prejudicar ninguém. Se acontecer de você cair, não precisa de chicote, apenas tira a lição, se melhora, tá? Não fica refém do passado, nem fica refém do futuro. Para ver essa semana, tá? Como exercício prático. Tem algo que te aprisiona no passado? Tem algo que te aprisiona no futuro?
Esse é o exercício prático da semana que eu te convido. Mais uma vez, obrigado pela tua companhia. Se você achou que valeu a pena, dá um like, se inscreve no canal e passa, tá, para outras pessoas. Tá? E também me dá sugestões daqueles temas, como também sugestões de assuntos para ser desenvolvido na conversa de bom tom. Eu também te agradeço. Vamos interagir um pouco mais, tá bom? Meu desejo é que você assuma a luz que você é. Paz e bem para você, agora e sempre.